Existe um mito muito difundido por aí, muito propagado por aí, de que o Senhor Jesus usou os dias de Noé, né? De que Jesus usou Noé como uma figura, como um símbolo, como uma analogia dos dias da sua volta, porque Noé teria atravessado o dilúvio, assim como os crentes terão de atravessar a tribulação. E isso é um mito muito difundido por aí, eu tenho certeza que você já ouviu a respeito, né? Eles sempre repetem isso. Vira e mexe, as pessoas tomam a passagem em que Jesus fala dos dias de Noé e aplicam isso ao conceito pós-tribulacionista. Então eles dizem o quê? Não, Noé não foi retirado da terra. Noé, ele dentro da arca atravessa o dilúvio. Dentro da arca ele atravessa o dilúvio. Logo, os salvos, os crentes, terão de atravessar a tribulação. Será que é assim mesmo? Será que é desse jeito mesmo? Você que já ouviu isso e entrou nessa ideia e caiu nessa proposta. Você já pegou a Bíblia e já fez uma análise fria do dilúvio e já fez uma comparação fria, igualmente fria, com as passagens referentes ao arrebatamento? Você que já caiu nessa ideia, né? Que já abraçou esse conceito, já experimentou fazer uma análise fria dos dias de Noé, dos dias do dilúvio, e uma comparação igualmente fria com as passagens, os textos referentes ao arrebatamento? É essa reflexão que eu quero trazer aqui hoje, tá? Nada além de uma reflexão, nada além de Bíblia. Só vou trazer textos, versículos que para um bom entendedor falam bastante coisa. Não tenha dúvidas disso. São versículos que para um bom entendedor falam bastante coisa. Então, eu vou apresentar. Primeiro eu vou jogar simplesmente as passagens, tá? Eu vou jogar os textos no colo de vocês. Vou largar os versículos. Vou largar os versículos no peito de vocês. E depois eu trago a ordem. Depois eu organizo o processo comparativo. Então, vamos dar uma olhada aqui em alguns pontos a respeito do processo do arrebatamento. No que consiste o processo do arrebatamento? Né? Quais são os itens? Qual é a ordem das coisas? A ordem dos fatos que compõem o arrebatamento. Vamos lá. Primeiro, né, vamos ver o texto clássico, 1 Tessalonicenses 4:16. 1 Tessalonicenses 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então o primeiro ponto é esse. Os salvos ouvem a voz de Deus. No arrebatamento, os salvos ouvirão a voz de Deus. Isso daqui é unanimidade, tá? Não existe debate acerca disso daqui. Seja pré, seja pós, seja mid, seja pré-ira, não importa o segmento escatológico. Isso aqui é unanimidade. Todos concordam que os salvos ouvirão
a voz de Deus antes, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Com alarido e com voz de arcanjo. Você pode entender isso aqui como uma voz de arcanjo, do próprio arcanjo, né? O próprio arcanjo falando em nome do Senhor. Então, os salvos ouvirão. Eles ouvirão alguma coisa, né? Ponto passivo. Os salvos escutarão alguma coisa antes do arrebatamento. Todos concordam com isso. Todos concordam com isso. Com voz de arcanjo. Então o Senhor virá mediante uma voz de arcanjo. Entende-se que um arcanjo estará falando em nome do Senhor. Não há discussão aqui. Em seguida, os salvos são retirados da terra. São retirados da terra. O versículo seguinte. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então, o próximo ponto. Os salvos, eles são retirados da terra. Unanimidade. Todos concordam. Não importa o segmento, a linhagem interpretativa, né, exegética, todos concordam. Os salvos serão retirados, removidos da terra. E da terra juntamente com os mortos. A encontrarem o Senhor nos ares, é o que diz aqui. A encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, colocarei aqui mais 2 pontos, né? O primeiro ponto é, os salvos ouvem a voz de Deus. Escutam a voz de Deus. Aqui, através de um arcanjo. Um arcanjo falando em nome de Deus. Em seguida, os salvos são removidos da terra. Né? Um arrebatamento consiste nisso. O arrebatamento da igreja vai consistir nisso. Não importa a sua linhagem escatológica. Você concorda comigo? Vai consistir nisso daqui. Os salvos ouvem a voz de Deus, mediante a voz de um arcanjo, são removidos da terra. E aí entra o terceiro ponto. Eles encontram Cristo nos ares. Seremos arrebatados juntamente com eles, né, os mortos, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então, haverá um encontro com Cristo nos ares. Problema nenhum aqui, novamente, todos concordam. Após encontrarmos com Cristo nos ares, iremos para compartimentos, iremos para aposentos celestiais. Sim, a gente encontra com Cristo nos ares e imediatamente somos colocados em aposentos celestiais. É o que diz aqui em Isaías 26. Isaías 26. Versículo 18. Do 18 ao 21. Isaías 26, do 18 ao 21. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, porém demos à luz o vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Ressurreição de mortos. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Exatamente o que vimos aqui em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. A terra lançará de si, né, os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Esconde-te só por um momento
até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Claríssimo, aqui está claríssimo que se trata do arrebatamento. Isso daqui é uma descrição clara do arrebatamento. Lógico, a revelação, né, de que isso daqui é um evento relacionado aos últimos dias, à volta do Senhor, retirando a igreja, né, a revelação de que se trata da igreja não era conhecida nesse período. Não era conhecida. Mas claramente sabia-se que um grupo de pessoas seria retirado da terra, juntamente com os mortos, e guardados em quartos, guardados em aposentos, enquanto a ira do Senhor passar. Isso aqui era conhecido. Uma profecia clara, explícita, cristalina em Isaías. Então, só enfatizando, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Leandro, mas esses aposentos são realmente celestes? Que certeza você tem de que esses aposentos, esses quartos, são celestes? Não são quartos aqui na terra? Que certeza você tem de que esse esconderijo não é um esconderijo aqui na terra? A certeza é o próprio Senhor Jesus que nos dá em João 14. João 14. Vamos lá. A gente vai ver João 14, 2 e 3, mas em seguida vamos dar uma olhada também em Amós 9 e 6. João 14, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Né? Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas. Eu acho que está claríssimo que não se trata de um quarto aqui na terra, não se trata de um esconderijo aqui na terra. E a confirmação vem em Amós 9, 6, conforme eu havia dito, Amós 9, 6. As pessoas precisam entender que a Bíblia é um livro só. Ela deve ser lida como um livro só. Amós 9, 6. Ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu, e fundou na terra a sua abóboda, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu. Câmaras superiores no céu. Câmaras superiores no céu. E fundou na terra a sua abóboda, e o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Câmaras superiores aonde? Na terra? Câmaras superiores aonde? No céu. No céu. Então essas pessoas que nós vimos em Isaías, que vão entrar e vão fechar a porta dos seus quartos, que vão entrar nos seus quartos e fechar as portas,
estarão em câmaras superiores no céu. Por isso, o Senhor Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, esse aqui foi um outro ponto interessante de ser visto, né? Após sermos removidos da terra, encontrarmos com o Senhor nos ares, juntamente com os mortos, qual é o próximo passo? Sermos colocados em moradas, mansões, aposentos, cômodos, quartos, câmaras no céu. E, por fim, após 7 anos, os salvos descem. Né? Após 7 anos, desceremos sobre o Monte das Oliveiras com Cristo. A gente parte com Cristo, né? Os salvos partirão com Cristo, encontramos Cristo nos ares, e dali partimos com Ele, na companhia dEle, para as moradas celestes, e voltamos na companhia dEle, tá? Na companhia dEle. Ele nos leva, Ele nos traz. Zacarias 14:4. Zacarias, capítulo 14, versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Mas eu quero chamar a atenção aqui do iniciozinho do versículo. E naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. É interessante a gente pegar até o versículo anterior, para ter uma contextualização melhor. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. O Senhor sairá e pelejará contra estas nações. O Senhor sairá da onde? Da onde que o Senhor vai sair para pelejar contra estas nações? Do céu, né? Não é o que vemos em Judas 14? Judas 14? Vamos lá. Finalzinho da Bíblia aqui, aquele livrinho espremido antes do Apocalipse, Judas 14. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. E é o que vemos também em Apocalipse 19:14. Apocalipse 19:14. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E seguiam-no os exércitos no céu, saindo para a peleja, como vimos aqui em Zacarias. E o Senhor sairá e pelejará. Aqui só é citado o Senhor, né? E diz: e naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias 14:4. Mas nós sabemos que ele não vai estar sozinho. Por quê? Por isso eu digo, é importante encarar a Bíblia como um livro só, tá? Se a gente for em Judas e em Apocalipse 19:14, veremos que nesse momento aqui o Senhor vai estar acompanhado dos seus santos. O Senhor estará acompanhado nesse momento aqui. Então a gente volta com Ele e desce em cima do Monte das Oliveiras. Em cima de um monte, portanto. Estaremos com o Senhor em cima de um monte, né? Estaremos com o Senhor em cima de um monte.
Recapitulando, vamos lá, para não perder o fio da meada. Todo mundo concorda com isso daqui, tá? Os salvos primeiro escutam o Senhor falar, vai falar mediante uma voz de arcanjo. Os salvos são retirados da terra, todo mundo concorda. Os salvos encontram o Senhor nos ares e com ele partem para o céu. Terceiro ponto. Encontram o Senhor nos ares e com ele partem para o céu. Quarto ponto. Esse ponto aqui pode até haver discussão em torno dele. Pode até haver discussão em torno dele, porque as pessoas, lógico, né, falam que os salvos na tribulação serão escondidos em algum ponto na terra. Mas não há como discutir que essas passagens aqui que eu citei estão falando sobre aposentos celestes. Logo, são passagens unânimes também. Também existe uma unanimidade em torno dessas passagens aqui, que nós vimos Isaías 26, do 18 ao 21, Amós 9,6, João 14, 2 e 3. Todo mundo concorda que essas passagens aqui estão falando sobre aposentos no céu, né? Lugares, locais no céu, onde os salvos serão resguardados, moradas. E em seguida, os salvos descem. Desceremos com o Senhor sobre o Monte das Oliveiras. Todo mundo concorda com isso daqui também. Então eu não falei nada demais, não falei nada que venha a irritar ninguém até aqui, né? A menos quando eu observei que Isaías 26, ele fala sobre pessoas entrando em câmaras, em quartos, no momento da ira de Deus. E que esses quartos, se você ler João 14 e Amós 9,6, você conclui que esses quartos estão no céu. Agora, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu com Noé. Vamos olhar atentamente, tá? Atentamente. Vamos olhar os pormenores, os detalhes, as minúcias do que aconteceu com Noé. Isso é importante. É muito mais interessante do que simplesmente dizer que Noé atravessou o dilúvio, tá? Vamos lá, primeiro ponto. Noé não atravessou o dilúvio. Poderíamos dizer que Noé atravessou o dilúvio se no lugar de uma arca Deus tivesse fornecido para ele um submarino, né? Se Deus tivesse se Deus tivesse mandado que ele construísse um submarino no lugar de uma arca, aí sim poderíamos dizer, não, Noé atravessou o dilúvio, Noé encarou o dilúvio, né? Passou em meio ao dilúvio, não. A ideia de uma arca, a ideia de um transporte flutuante, aquilo que flutua está onde? Na superfície. A ideia de algo flutuante já quebra essa narrativa. A arca ficou o tempo inteiro externa à inundação. A arca não passou pela inundação, ela ficou o tempo inteiro do lado de fora da inundação. A arca flutuou, esteve do lado de fora, acima da inundação. Ela esteve acima da inundação. Não é exatamente isso o que os pré-tribulacionistas pregam, que estaremos acima da tribulação, enquanto estiver acontecendo a tribulação na terra, estaremos no céu, acima da tribulação. A arca não atravessa a inundação. Teria de ser um submarino para fazer isso. E Deus mandou que Noé construísse uma arca, um barco, não um submarino. Foi uma arca. Noé esteve fora da inundação. Ele não atravessou a inundação. Ele não atropelou tubarões. Ele não atropelou polvos. Não atropelou peixes.
ele não teve de tomar cuidado com corais, com, sei lá, bancos de areia, ele não teve que tomar cuidado com nada disso, porque ele não estava dentro das águas, ele estava do lado de fora. Isso aqui eu não estou descobrindo a roda, eu não estou falando nada demais aqui. Eu só estou chamando a atenção para um ponto que é propositalmente ignorado. Para fazer valer um pensamento, esse ponto para o qual eu estou chamando a atenção aqui é propositalmente ignorado. Noé não pode ser uma figura do arrebatamento pós-tribulacionista pelo fato de ter atravessado o dilúvio, porque ele não atravessou o dilúvio. O dilúvio consiste em quê? Inundação. O dilúvio não foi a inundação? Não foi isso a inundação? Então, Noé não esteve dentro da inundação. Ele esteve acima dela. Mas vamos ver aqui os detalhes. Gênesis 7:1. Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Disse o Senhor a Noé. Disse o Senhor a Noé. Então, primeiro ponto que a gente observa aqui, Noé ouve a voz de Deus. Ponto número 1. Noé escutou a voz de Deus. Ponto número 2. Gênesis 7, do 9 ao 10. Gênesis 7, do 9 ao 10. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. Para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Ponto número 2. Noé e sua família se retiram do convívio social com o planeta ainda em estado de normalidade. Sabemos disso porque é dito aqui com clareza que só 7 dias depois deles entrarem na arca é que o dilúvio veio. Somente 7 dias depois deles entrarem na arca é que o dilúvio veio. Ou seja, eles já estavam trancados, eles já estavam confinados dentro da arca. A parte do convívio social, eles já estavam fora da civilização 7 dias antes do dilúvio. Ou seja, eles se retiram do convívio social com o planeta ainda em estado de normalidade. Eles fazem isso 7 dias antes. E aqui cabe uma observação, tá? Assim, é uma coisa muito pessoal. No pré-tribulacionismo não existe um consenso a respeito do momento do início da tribulação em relação ao arrebatamento. Não existe esse consenso. Alguns pré-tribulacionistas acreditam que a tribulação se inicia imediatamente após o arrebatamento. Acontece o arrebatamento, no mesmo dia ou no dia seguinte, pum, tribulação. Começa a tribulação. Contudo, muitos pré-tribulacionistas trabalham a hipótese de haver uma lacuna de tempo não definida, né, indefinível, entre o arrebatamento e o início da tribulação. Porque a Bíblia não é clara em relação a isso. Não é clara, ela não estabelece isso. Sabemos que vai haver o arrebatamento e que somente depois do arrebatamento é que
vai se iniciar a tribulação. Mas a Bíblia não estabelece quanto tempo vai haver entre um evento e o outro. Isso não é estabelecido. Então eu acredito que profeticamente, isso aqui, tendo em vista que Noé é um sinal profético, o próprio Senhor Jesus apelou a isso, né? O próprio Senhor Jesus usou Noé como um sinal profético, assim como Jonas foi um sinal profético da sua morte e ressurreição. Eu creio que exista uma profecia em torno disso daqui também, tá? Eu acredito então que o período entre o arrebatamento e o início da tribulação seja um período igualmente de 7 anos. Assim como a tribulação vai durar 7 anos, assim como a tribulação dura 7 anos, o reinado do anticristo, eu acredito que também serão 7 anos a separarem o arrebatamento do início da tribulação. Porque seria muita coincidência termos esses 7 dias aqui registrados, né, entre o momento em que Noé entra na arca e o momento do dilúvio, sendo que sabemos que o número 7 é um número muito usado por Deus na Bíblia, né? É um número da perfeição, é um número da perfeição de Deus, de modo que fica complicado para mim ignorar esse ponto, ignorar esse detalhe. Eu não consigo passar por isso daqui batido, ignorar. Ah, não, são só 7 dias, tá? É aleatório, colocou aí 7 dias de forma aleatória. Sendo que, na linguagem profética que a gente aprende lá em Daniel, né, na linguagem profética que a gente aprende em Daniel, um dia é igual a um ano. Não é isso? Um dia é igual a um ano. Porque a tribulação é a última semana de 70 semanas. A tribulação é a 70ª semana. Ela é chamada de semana. E a própria Bíblia explica que é uma semana de anos. Ou seja, são 7 anos. Então eu creio que essa semana aqui, que separa a entrada de Noé da arca e o início do dilúvio, também seja uma semana de anos. Não aqui, tá? Não na vida de Noé. De fato é que foram 7 dias. Eu estou falando que, profeticamente, isso aqui esteja se referindo ao espaço entre o arrebatamento e o início da tribulação. Um espaço de 7 anos. Que aí eu acredito que seja o período da guerra de Gog, lá de Ezequiel 38 e 39. Então eu acredito que aquela guerra ela acontece nesse espaço, durante esse período, porque é dessa guerra que eclode o anticristo como grande salvador mundial. Então, na minha cabeça, isso funciona de uma forma perfeita, de uma forma extremamente lógica e com um encaixe incrível. Na minha cabeça isso funciona com um encaixe incrível. Mas é só uma observação. Retornando aqui. Então, a gente percebe que Noé ele se retira com sua família do convívio social, com o planeta ainda em estado de normalidade. Terceiro ponto. Gênesis 7:16. Gênesis 7:16. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou dentro. E o Senhor o fechou dentro. E o Senhor o fechou dentro. E o Senhor o fechou dentro. Então, Deus estava dentro da arca. Quem fechou a arca foi Deus. Deus chegou e, bum, fechou a arca. Isso significa que o próprio Deus estava dentro da arca com Noé e sua família. De alguma forma, Deus estava presente naquela arca. Eu não estou dizendo que Deus estava ali em glória, em plenitude.
mas de alguma forma Deus estava presente dentro daquela arca. Então esse é um outro ponto interessante da gente observar. Noé entra na arca com Deus, na companhia de Deus. Próximo ponto. A arca é elevada às alturas por conta da elevação das águas, né? Na medida em que o dilúvio cobre a terra, naturalmente a arca, que como eu já apontei, né, boiava, foi subindo. Como a arca boiava sobre as águas do dilúvio e o dilúvio foi cobrindo a terra, naturalmente a arca foi subindo. Um processo natural. É o que vemos aqui em Gênesis 7, do 17 ao 20. Gênesis 7, do 17 ao 20. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca. E ela se elevou sobre a terra. E levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas. Sobre as águas. Não sob as águas. Sobre as águas. Acima das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E acima disso, lá estava a arca flutuando. Portanto, a arca foi elevada. A arca subiu. Noé e sua família, com Deus, dentro da arca, sobem. Ponto número 5. A arca permanece no alto por 340 dias. 340 dias. Foram 40 dias de dilúvio, 150 dias de inundação, 150 dias de escoamento. 40 dias de dilúvio, 150 dias de inundação, 150 dias de escoamento. Então você soma, faz essa continha e dá 340 dias. Tá? Vamos ver aqui Gênesis 7:12. Gênesis 7:12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então aqui está o 40, né? Gênesis 7:24. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Aqui então é o período de chuva, 150 dias. E agora vem Gênesis 8:3. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. Então, 150 dias de escoamento. Junta esses três números, você tem 340 dias totais de dilúvio. 340 dias totais de dilúvio, somando chuva, inundação, escoamento. 340 dias em que a terra é afetada pelas águas. 340 dias em que a terra é afetada pelas águas. Né? Dias totais de dilúvio. Chuva, inundação, escoamento. 340 dias. Volto naquilo que já falei. Eu acredito muito que esses números aqui, uma vez que o Senhor Jesus, não sou eu, não partiu de mim, uma vez que o próprio Senhor Jesus tomou Noé como um símbolo profético, então eu preciso olhar para isso tudo aqui como profecia. Eu preciso enxergar isso aqui com um olhar diferenciado. Né? Você tem uma dupla camada aqui.
tem uma dupla camada. Você lê a vida de Noé, mas você lê o significado profético com relação à volta do Senhor Jesus. Foi ele quem apontou para esse detalhe. Foi ele quem nos mandou olhar para Noé com esse segundo olhar. Então temos de fazê-lo. Né? Temos de fazê-lo. Então você tem o número 340. 340. 3 mais 4 igual a 7. É muito interessante. É muito interessante. Então, aqui está os dias totais. O total de dias do dilúvio é igual a 7, que é o número de anos do reinado do anticristo. Então, os dias do dilúvio, profeticamente refletem nos dias de tribulação. O número 340 somado dá 7, que é o número de anos da tribulação. Então você tem essa ligação, esse link que é traçado entre o tempo do dilúvio e o tempo da tribulação. É muito instigante isso. Então nós vemos que de fato Noé existe uma simbologia muito mais profunda em Noé com relação à volta do Senhor Jesus do que as pessoas falam por aí. Existe uma simbologia muito mais profunda quando você se debruça sobre o texto, quando você traça um quadro comparativo. Então a gente agora passa para o último ponto a ser observado. Gênesis 8:4. Gênesis 8:4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Sobre os montes de Ararat. Então, a arca repousa sobre um monte. Sobre um monte. O Monte Ararat. Aqui está no plural porque é uma cordilheira. Tá? O Ararat é uma cordilheira. Então, sabemos que a arca ela repousa em cima de um monte. Quando as águas baixam, né? As águas baixam, ela volta e lá está retornando o Senhor com Noé dentro da arca sobre um monte. Então você pega, compara isso daqui com o arrebatamento, você vai ver é uma analogia perfeita mesmo. O Senhor Jesus não chamou atenção para isso por acaso. É uma analogia perfeita. É algo muito mais profundo do que simplesmente chegar e dizer, não, é porque Noé atravessou o dilúvio. Não, Noé não atravessou o dilúvio. Noé foi retirado do dilúvio. Noé esteve ausente do dilúvio, dentro de uma arca, trancafiado, dentro de um aposento com sua família, os salvos, né? Os salvos estavam ali, trancafiados, juntamente com Deus, nas alturas. Nas alturas. O mundo inteiro estava inundado. O mundo estava totalmente inundado. Totalmente inundado. Noé estava acima disso. Ele estava salvo acima da inundação. Noé não estava no mundo. Noé foi retirado do mundo. Ele foi retirado da terra, porque diz aqui que as águas, elas encheram toda a terra. Elas cobrem todos os montes da terra. Ele foi elevado às alturas. E, sendo ele elevado às alturas, naturalmente ele está fora da inundação que cobre toda a terra. A terra, porque para cobrir toda a terra, né, todos os montes da terra, a inundação não teria que chegar até o espaço, não teria que preencher todo o planeta, evidentemente. A inundação preencheu bastante para cumprir com o objetivo de Deus, que era o quê? Destruir a sua criação. 15 côvados.
15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas. 15 côvados acima prevaleceram as águas. E lá estava a arca. E quando essas águas são escoadas, a arca desce e repousa em cima de um monte. Agora vamos lá, comparaçãozinha básica, né? Então, no arrebatamento, os salvos ouvem a voz de Deus, né? Em Gênesis, Noé escuta a voz de Deus. E ambas as vozes, não é simplesmente Deus falando, é Deus falando sobre justamente a retirada, né? A retirada dessas pessoas da terra. Noé, através da arca, os salvos vão ouvir isso no momento do arrebatamento. Em seguida, os salvos são retirados da terra. Né? São retirados da terra. E aqui tem um detalhe. Vamos lá. Mateus 24. Mateus 24. 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será também a vinda do Filho do Homem. É interessante, olha só. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. E não o perceberam. As pessoas não viram Noé e sua família entrando na arca. Não é muito interessante isso? Então, de fato, Noé some do convívio social e ninguém percebe. É de fato como se Noé e sua família... Foi, de fato, como se Noé e sua família tivessem desaparecido. Diz aqui. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu Noé e sua família entrando na arca uma semana antes do dilúvio. Então, se ninguém percebeu, de fato, olha aí o arrebatamento pré. Olha aí o arrebatamento pré. De fato, as pessoas não perceberam. Então, foi como se Noé e sua família tivessem sumido. Tivessem desaparecido. Muito interessante. Muito interessante. Mas, enfim, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Eles vão para dentro da arca com o planeta, o mundo, ainda em estado de normalidade. Ainda em estado de normalidade. E o que a gente vê aqui é o Senhor Jesus dizendo que quando Ele voltar, o mundo vai estar num estado de normalidade. Olha só. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Em Lucas 17, isso isso é mais contundente, está mais detalhado. Olha só, em Lucas 17, do 26 em diante. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Então nós temos aqui, de fato, um cotidiano normal acontecendo. Né?
Em Lucas, nós vemos a pintura completa do quadro. Além de comer, beber e se casar, as pessoas compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Aliás, comprar e vender é algo que na tribulação não vai estar aberto a todos, né? Aqui ele está colocando num contexto geral. As pessoas da terra estarão comprando e vendendo. Na tribulação a gente sabe que isso vai ser limitado apenas a quem receber a marca. Lógico, a esmagadora maioria da população mundial. Mas você não pode generalizar. Aqui não, está no contexto geral. As pessoas estarão comprando, vendendo, plantando e edificando. Vida normal acontecendo, cotidiano normal, no momento da volta do Senhor Jesus. E o que a gente vê lá em Noé é exatamente isso. Ele e sua família sumindo do convívio social, ninguém vai perceber, de fato vai ser como um desaparecimento. Antes do dilúvio. A conexão, entendeu? A simbologia não poderia ser mais perfeita, ser mais exata. É bom sempre repetir, quem nos manda observar isso é o próprio Senhor Jesus. Não sou eu não partiu da minha cabeça não. A gente encontra com o Senhor nos ares. E dali a gente parte com Ele. A gente parte com Ele. E o que nós vemos em Noé? Nós vemos em Noé exatamente isso. Deus encontra com Noé no interior da arca. É o próprio Deus quem fecha a porta da arca. Então a gente sabe que Deus está dentro da arca com Noé. E dali eles sobem, eles são elevados pelas águas. São elevados pelas águas. Os crentes, os salvos, vão entrar em aposentos celestes. Nós vimos aqui. Eles entrarão em aposentos celestes. Eles ficarão guardados, trancados, dentro de aposentos. É exatamente o que acontece na arca. Noé fica guardado o tempo inteiro dentro de uma arca. E após 7 anos, desceremos com o Senhor Jesus, tá? Com o Senhor Jesus, sobre o Monte das Oliveiras. E a arca, quando desce sobre um monte, o Monte Ararat, que pertence a uma cordilheira. Sendo que a arca desce depois de quanto tempo? 340 dias. 340 dias. Foram 340 dias sendo elevada e descendo. Foi um processo que levou 340 dias. 340 dias de elevação, inicialmente por conta da chuva e consequente inundação, e em seguida escoamento. Aí você pega esse número 340, soma os seus respectivos algarismos, e você tem 7, que é o número de anos da tribulação. Terminada a tribulação, o Senhor Jesus desce com os seus santos sobre o Monte das Oliveiras. Findados os 7 anos. Terminado o dilúvio, 340 dias, Noé repousa com a arca, né? Sai de dentro da arca com sua família. 340 dias de Noé. 7 anos de tribulação, que é igual a 7 dias proféticos, né? Uma semana profética. O encaixe com a proposta pré-tribulacionista é perfeito. Se aproxima muito mais da proposta pré-tribulacionista do que com a pós. A proposta pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, pré-ira, enfim, seja lá qual for,
não encontra todo esse eco sobre Noé como um símbolo, como um sinal da volta do Senhor Jesus, que a proposta pré-tribulacionista encontra. Fica aí a reflexão.